atendendo aqui a pedidos. Vamos analisar essa questão do WhatsApp ter sido bloqueado para algumas farmácias que fazem utilização da ferramenta para divulgação de seus produtos e serviços junto ao público consumidor. Primeira coisa que a gente precisa entender é que é uma entidade privada, né? O Facebook, que é o dono do WhatsApp, é privado, então ele tem a liberdade de estabelecer as regras de utilização que bem entender. Exemplo, se você vai fazer um anúncio no Google, dependendo do ativo que você vai colocar, por ele ser proibido, por exemplo, nos Estados Unidos, você não consegue anunciar naquela modalidade de paga por clique, né, de custo por clique. Então, você tem uma política da empresa que às vezes transcende, ultrapassa até a legislação nacional da Anvisa, por exemplo, sobre aquele tema e respeita, por exemplo, uma legislação ou europeia ou americana a respeito disso. Então, é importante primeiro a gente conhecer as regras para poder operar bem com as ferramentas. Caso você tenha sido bloqueado, o primeiro passo é entrar em contato com a ferramenta e solicitar a razão do seu bloqueio, tá? O que já coletamos de dados aqui. Pessoas que você entrou em contato que não autorizaram ou cujos números não tinham sido fornecidos, você obteve por meio de terceiros ou não teve uma autorização direta. Conteúdo, aí é complicado de saber, né? Qual é o conteúdo que pode ter dado gatilho a esse bloqueio? O que é que você postou que não poderia ter postado? Qualquer conteúdo, qualquer propaganda? Não se sabe. E desejo do consumidor, né? Já falamos. E aí, se alguém te pede para bloquear e você não bloqueia, enfim, você precisa respeitar esse consumidor, ele não querer ser atingido pela sua publicidade. Bom, agora, como o Facebook e os aplicativos não são serviços públicos, não segue as regras de direito administrativo que a gente costuma usar, por exemplo, para entrar com as liminares em mandado de segurança. Então, nós estamos falando aqui de uma relação de natureza civil, contratual, né? Aí, o que precisa ver? Se essa relação é ou não regida pelo direito do consumidor. O que é uma relação de consumo, legalmente falando? É aquela em que o usuário é a pessoa final, destinatário final daquele produto ou serviço. Então, se eu adquiro uma ferramenta de comunicação, mesmo que seja para negócio, porque eu não vou revender a ferramenta, eu vou usar ela só para comunicar. Se eu fosse revender, né, eu compro um pão para fazer um sanduíche, aí esse pão eu vou revender, então não é regido pela relação de consumo. Mas o ventilador que abastece a minha loja, onde eu vendo esse sanduíche, ele é regido pela relação de consumo porque eu sou o usuário final. Então, esse critério do usuário final a gente já sabe que as farmácias cumprem. Agora, é um serviço de consumo? Precisa ver, porque existem duas correntes aqui. Uma que diz que pelo WhatsApp não ser remunerado, ele não se enquadra na relação de consumo. E outros que aí se baseiam mais no Marco Civil da Internet, que trata disso, né, de terem ali uma natureza de relação de consumo, serviços prestados online. Outros defendem, então, que mesmo não remunerado, como o WhatsApp tem ali, né, às vezes até acesso aos seus dados, tem as listas, enfim, ele acaba sendo remunerado de uma outra forma, né, pela disponibilização da ferramenta para vocês, então que o WhatsApp seria uma relação de consumo. Em sendo uma relação de consumo, você deve entrar com uma ação na Justiça Comum Civil para reivindicar o retorno da sua conta. Mesmo que não seja, que seja uma relação civil comum, né? Nas ações de consumo a gente tem algumas facilidades para entrar com o processo, mas mesmo que não seja considerado relação de consumo, você tem a possibilidade de questionar o bloqueio da ferramenta também judicialmente. Então procure um advogado na sua região ou fale conosco ou com a pessoa que você confia nessa área jurídica para analisar se a sua conta é business, se a sua conta é particular, de que forma essa conta se enquadra dentro aí das diversas ramificações do direito, para poder entrar com uma ação e solicitar o desbloqueio do seu WhatsApp. Enquanto isso, o que eu sugiro é que estude bem essas políticas para você evitar as práticas que podem estar gerando esses bloqueios, muito embora isso não esteja muito claro para nós, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, me traz também os dados, aquilo que você apurou em relação ao seu caso, isso é importante para a gente poder ajudar vocês a tomar a melhor decisão, tá bom? Obrigada, sem desespero, vamos em frente!